Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Terminou o jogo agora, Palmeiras 2, Al-Ahly 0, primeira vitória do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, classificação muito bem encaminhada para a próxima fase, uma vitória, um empate até agora, tem o último jogo contra o Inter Miami, e bora falar um pouquinho sobre esse jogo, um jogo onde o Palmeiras, no modo geral, foi melhor do que a equipe egípcia, o Palmeiras, no primeiro tempo, não foi tão melhor, o primeiro tempo do Palmeiras foi pior do que os dois tempos contra o Porto e pior do que o segundo tempo contra o Al-Ahly, porém na soma geral são dois jogos, uma vitória e um empate, e o Palmeiras sendo melhor do que os seus adversários em ambos os jogos. Então bora lá falar sobre essa partida, por quê? Se contra o Porto, o Palmeiras não teve nem aquela sensação de sentir a partida, o Palmeiras já começou pressionando a defesa do Porto, hoje foi ao contrário. O Palmeiras deixava a zaga do Al-Ahly ter a bola, e eu acho que muito disso não é nem sobre tentar conhecer como a equipe do Al-Ahly ia jogar, ou falar, não tá subindo as linhas por respeito, não, porque pra mim respeito é você jogar pra frente. Eu acho que o principal ponto do Palmeiras não estar fazendo uma marcação-pressão é devido à temperatura, devido ao forte calor que estava, então eles não queriam cansar os jogadores, que muitas vezes já teriam que correr correndo, defendendo, mas defendendo no seu campo de ataque, né? Melhor gastar essa energia defendendo no seu campo de defesa. O Al-Ahly, por sua vez, devido a isso, conseguia achar espaços. E o que eu quero falar com achar espaços no meio, tá? Achar espaço no meio quer dizer que a partida do Aníbal Moreno ou do Richard Rios foi ruim? De forma alguma. Porque pra mim, tanto Aníbal Moreno quanto o Richard Rios fizeram uma partida novamente em exímio nível. Porém, o que acontece é, aqui é espelhado, né? Aqui é o ataque do Palmeiras e aqui é a defesa. A área central, né? Do ataque, a área central da defesa. Percebam que aqui no meio é o meio campo. O que acontecia com o Palmeiras? O Palmeiras tinha um buraco muito grande entre o Veiga, que é o jogador do meio ofensivo, e os dois volantes, tanto Aníbal Moreno quanto o Richard Rios. O Al-Ahly conseguia criar as suas jogadas passando por esse meio, devido ao buraco que tinha de jogadores do Palmeiras que não estavam lá para defender. Muito das jogadas cai pro lado esquerdo, com o Trezeguet. Por quê? O Trezeguet é o jogador mais criativo da equipe do Al-Ahly, lembrando que o Achour, que é o principal jogador, se lesionou na estreia contra o Inter Miami. Então o Trezeguet é o jogador mais criativo. E nisso aí o Giai sofreu muito na primeira etapa devido à criação, a características do Trezeguet que faziam o defensor do Palmeiras sofrer. O Palmeiras ele conseguia ser mais efetivo quando usava o Estevão. Outro jogo onde o Palmeiras usa muito as pontas. É uma característica muito forte do Abel, é uma característica muito forte desse Palmeiras, e novamente é o que eu falo, a característica do Palmeiras é usar cruzamentos. Cruzamentos esses que, durante muito tempo, eram apenas aéreos. Hoje em dia temos cruzamentos altos, cruzamentos rasteiros, a característica dos cruzamentos mudaram e isso ajuda muito a mudar a dinâmica do jogo. A defesa adversária não sabe o que vai fazer. Se vai ser um cruzamento alto, se vai ser um cruzamento baixo, com mais velocidade, com menos velocidade. São características que ajudam sim a mudar a velocidade e a dinâmica de uma partida de futebol. Porém, o Palmeiras nesses cruzamentos, na primeira etapa, quando conseguia chegar, acabava sofrendo porque não tinha aquele pezinho na área pra concluir a jogada, ou em alguns outros casos o próprio cruzamento não vinha de forma boa para a área, então nada podia fazer os jogadores do Palmeiras. Nós temos um momento onde temos o lance do Veiga, o árbitro dá o cartão vermelho pro jogador, depois vai ao VAR, tira o cartão vermelho, dá amarelo, completamente justo, completamente válido, eu também não acho que é um lance para vermelho, se eu estiver olhando pro lado é porque eu tô olhando o celular, e o ponto principal onde o Palmeiras mais sofreu foi na reta final da primeira etapa. O Palmeiras continuava fazendo seu estilo de cruzamento, não dava certo, o Al-Ahly conseguia chegar, o Al-Ahly conseguia usar muito das pontas, as pontas do Al-Ahly estavam muito bem, os laterais do Palmeiras sofrendo, era jogada por velocidade, por ultrapassagem, ok. A partida vai para a segunda etapa. Quando a partida chega na segunda etapa, mudanças. Sai Veiga, sai Vitor Roque, entra Maurício, entra Flaco Lopes. O Maurício foi titular contra o Porto, e o Maurício para mim fez uma boa partida contra o Porto. Ele dá muita movimentação com a bola e sem a bola. Por quê? Se com o Veiga, o Palmeiras tinha um Veiga muito centralizado, com o Maurício, o Palmeiras tem um meio, que é o Maurício, mas que cai também pelas pontas. Isso ajuda o estilo do Palmeiras de usar mais as pontas. E com a saída do Vitor Roque, que é um jogador mais de movimentação, o Flaco Lopes é um 9 mais fixo. Então esses cruzamentos, essas bolas na área, teriam um jogador caso ela fosse bem cruzada, caso ela chegasse de forma boa para a área. O Flaco Lopes estaria no meio da área para a conclusão da jogada.
Com 1 minuto do segundo tempo, acontece o primeiro bom cruzamento, porém o Flaco Lopes peca na finalização, ele erra a finalização, senão já poderia ter sido 1 a 0 pro Palmeiras, devido à característica do Flaco Lopes, onde o Abel entendeu muito bem que pro jogo em específico era melhor o Flaco do que o Vitor Roque, mesmo que eu acho que o Vitor Roque é um jogador que consiga ganhar muitas bolas pro Palmeiras na força física e ajuda muito em casos de marcação-pressão. Contra o Porto, o Vitor Roque era essencial, porque o Palmeiras fez marcação-pressão. Hoje, o Palmeiras não fez marcação-pressão, então não precisa tanto do Vitor Roque, ainda mais quando o seu estilo é cruzamentos e você precisa de um 9 fixo. Então é melhor ter o Flaco do que ter o Vitor. Deixa eu anotar aqui o que eu anotei. O Palmeiras consegue abrir o placar, um gol, né, que vem num cruzamento, jogada cruzada na área, gol contra o jogador do Al-Ahly, 1 a 0 Palmeiras, e a partir daí você acaba até ficando um pouco mais leve no jogo, né? Porque é um primeiro tempo onde você não foi tão bem, uma estreia onde você foi melhor, teve chances, porém não ganhou. Então quando você faz o primeiro gol, você tira um peso muito grande dos ombros, né? Os jogadores, eles tiram um peso muito grande e dá uma acalmada muito boa. Logo após isso, o Al-Ahly começa a pressionar depois do primeiro gol do Palmeiras, tem um momento, né, de grande pressão do Al-Ahly, porém o Palmeiras consegue sair bem e, usando o contra-ataque, o Palmeiras consegue acalmar o jogo e consegue fazer o segundo gol. Um gol numa característica que sim, tanto o Rafael Veiga quanto o Vitor Roque também poderiam ter feito, porque foi um contra-ataque, o Maurício acha o Flaco Lopes ganha na velocidade, vai correndo e consegue fazer o gol numa finalização na saída do goleiro, a bola bate na trave e entra. É um gol de característica, Maurício e Flaco Lopes? Não, é um gol que Rafael Veiga e Vitor Roque também fariam, mas a entrada do Maurício e a entrada do Flaco Lopes, para a característica do jogo, dá outra dinâmica. Como para alguns jogos, o Vitor Roque é uma característica muito melhor. No geral, o Vitor Roque é um jogador melhor que o Flaco, só que tem jogos que vão pedir um atacante mais fixo, um atacante menos móvel, e o caso de hoje era isso. O jogo depois tem uma paralisação devido às condições climáticas, né? Chance de tempestades de alta intensidade, tempestades essas que não ocorreram, então o jogo volta. E um ponto que eu anotei aqui que é de ficar preocupado, tá? É a lesão do Aníbal Moreno. Espero que não seja nada grave, porque o Aníbal Moreno é um jogador que anda jogando muito bem. Do Palmeiras, junto com o Richard Rios, pra mim, é o principal jogador da equipe nesse Mundial, nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Hoje fez novamente um outro bom jogo, muito ligado, recupera muitas bolas. O Richard Rios a mesma coisa, e o Aníbal Moreno saiu com... Pode ser só uma lesão de momento e pro próximo jogo ele já esteja 100% e isso vai ajudar muito o Palmeiras, certo? O Palmeiras vence o Al-Ahly por 2 a 0 num jogo onde o Palmeiras no geral foi melhor, contra o Porto foi melhor, contra o Inter Miami é uma equipe melhor e deve ganhar. Então sim, o Palmeiras pode muito bem passar em primeiro do grupo na frente do Porto. O Palmeiras é uma equipe que, apesar de ofensivamente poder ainda ser melhor, defensivamente não anda sofrendo muito e isso ajuda demais, certo? Um começo muito bom do Palmeiras nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Esse foi o vídeo sobre Palmeiras 2 Al-Ahly 0. YouTube, como eu sempre falo, deixa o joinha, se inscreva no canal, o comentário e o compartilhamento é essencial. No TikTok estamos tendo vídeo mais curto sobre as mesmas partidas e como eu sempre falo lá, o coraçãozinho e seguir o perfil é de muita ajuda. Também comentar e compartilhar, certo? Eu tô com a TVzinha ligada aqui que começou as quartas de final do Major de CS, tá tendo o Mouse Spirit, eu tô assistindo, então é isso, tá? 10 horas, imagino que eu vá assistir PSG e Botafogo, porque às 8h30 tem Fury Pen, vou assistir, devo assistir os dois ali juntos, mas imagino que eu irei assistir PSG e Botafogo e vai ter vídeo da partida também, certo? É isso, tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!